Estava muito ansiosa para essa nossa mesa redondinha. Vai ser muito especial, tenho certeza. A Ali, convidada super especial, esteve com a gente no último festival presencial. A gente teve a honra de receber ela e filme dos alunos dela. Ela é doutora em cinema e educação, lá de Floripa, cidade, aquela ilha da magia maravilhosa. E eu não vou falar muito, não. A única coisa que eu quero falar para vocês é muito bem-vindos. E que a gente está com a votação aberta para os filmes da nossa nona edição lá no Instagram, tem lá nos vídeos, as séries estão séries em vídeo separado pelas categorias, né? Por idade e por nacionalidade. E aí o júri, pela primeira vez, o festival está convidando todo mundo a votar. Esse ano foi um ano diferente e a gente resolveu fazer um mergulho na nossa história e na história do cinema, né? Aproveitar esse tempo que a gente teve de reflexão, né? Que a gente teve que parar e ir para dentro mesmo, né? Ficar isolado. E aí a gente fez esse mergulho aqui no Pequeno Cineasta e estamos nos adaptando. Começamos com oficinas virtuais novas, né? Aqui tem presente outros tutores, ou só o Fê tá, não sei quem mais está, chegou um monte de gente no final, mas enfim. E aí eu convidar todo mundo para dar uma olhadinha lá, que são filmes incríveis, que quando a gente começou, a gente não tinha quase visibilidade, e tinham filmes maravilhosos já, muito maravilhosos. Assim, todo mundo que vê fica, uau, sempre tem alguém impactado. Então, é uma oportunidade da gente estar revisitando, vendo e participando, interagindo, né? Votando lá no Story só até amanhã de manhã. E acho que é isso, né, Thaís? Esqueci de convidar para alguma coisa, porque esse é o nosso último evento de mesa redonda, a gente está chamando de conexões cinematográficas, e para fechar com chave de ouro. E amanhã, que é o nosso encerramento também ao vivo no Instagram aqui e no Facebook, a gente vai compartilhar os resultados, né? E os filmes que foram os favoritos de cada categoria. Então é isso, vou passar a palavra para a Ali, maravilhosa, que eu quero mais ouvir vocês falando. Vamos lá. Obrigada, Dani. Obrigada, bem-vindo todo mundo, né? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É uma alegria estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade de convite. A gente se encontra para durar mais ou menos até as 7h30, então eu vou adiantar um pouquinho a dinâmica, eu vou falar só um pouquinho da razão de eu estar aqui hoje, e aí a gente vai passar para 6 meninas, né, meninas e mulheres cineastas que estão aqui presentes, para falarem um pouquinho o seu nome, de onde está falando do Brasil, a sua idade, a sua relação com o cinema. Aí depois a gente passa para a Alice Furtado, que está aqui presente, tem uma carreira assim bem bonita no cinema, a gente ouvir um pouco mais dessa experiência e depois voltar para essa roda para a gente conversar. E fico muito feliz com o convite. A Dani falou que eu sou doutora, não ainda, mas serei, né? Sou doutoranda em educação pela UFSC, já sou mestre na área da educação, sou formada em cinema pela UFSC e sou professora de cinema na educação básica há quase 15 anos, né? Então, eu sou uma interessadíssima, assim, entusiasta das aproximações iniciais entre cinema e educação. E a minha pesquisa de doutorado ela vai girar um pouco em torno, né, da pioneira Alice Guy e da relação das mulheres com o cinema, da importância e do esforço que a gente precisa fazer para conhecer mais cineastas, porque as mulheres têm feito bastante coisa, o que às vezes a gente não tem a visibilidade que a gente merece. Então, é muito legal que nesse evento a gente tem uma mesa com essa temática, porque é uma temática que precisa aparecer cada vez mais. A gente precisa inspirar mais meninas e mostrar como tem muita gente fazendo cinema e a gente poder se esforçar em conhecer novas referências, né? Então, já é uma oportunidade para todo mundo nesse sentido. E para quem ainda não conhece, eu sugiro que conheça um pouco mais o trabalho da Alice Guy, ou Alice Guy Blaché, que tem uma carreira maravilhosa, ela é considerada a mãe do cinema, foi a única mulher a dirigir filmes entre 1895, quando nasce o cinema enquanto experiência coletiva, na mão dos irmãos Lumière, e até 1906. Então, por 10 anos, ela foi a única mulher no mundo a estar fazendo cinema. E aí a provocação que eu faço é, se ela, que era uma mulher francesa, branca, hétero, casada, mãe, fez mais de 1000 filmes ao longo da vida dela, foi apagada da história do cinema, quantas outras mais? Né? Então, ela está lá no topo dos privilégios da mulher branca e ainda assim foi simplesmente apagada. E ela só não foi totalmente porque ela mesma, ao longo da vida, resgatou o trabalho dela e a teoria feminista do cinema contribuiu para que muitas outras mulheres fossem resgatadas, né? Fossem
a história fosse desenquadrada para que elas estivessem em evidência. Então, assim, é um movimento muito importante que a gente tem que fazer. Então, eu espero que todo mundo saia daqui já querendo conhecer a Alice Guy e conhecer um pouco mais do que as mulheres têm feito, né? Então, abrindo os trabalhos, eu acho que a Catarina vai ter que sair um pouquinho mais cedo, a gente passa para a Catarina para falar um pouquinho da relação dela com o cinema. Aí depois eu vou para ficar mais organizada, eu vou chamando na ordem alfabética que está aqui, tá bom, meninas? Então, falar um pouquinho de vocês, né? Qual é a relação de vocês com o cinema, a idade, onde vocês estão falando do Brasil, que a gente quer saber. E é isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Catarina, eu tenho 19 anos, moro em São Paulo, mais especificamente em Osasco. Bom, minha relação com o cinema sempre foi algo que, assim, meio que sem querer, eu sempre falava politicamente sobre, né? Então, eu comecei a produzir curtas-metragens de forma bem amadora, dentro da escola, dentro dos projetos da escola, e sempre foi em torno de pautas como machismo, LGBTfobia, racismo, e eu acho que eu fazia isso muito sem querer, então minha relação com o cinema acaba sempre pautando por isso. É isso, tá? Obrigada. Então, a Nara tá, né? Cadê a Nara? Oi, tudo bem? Meu nome é Nara, eu tenho 15 anos, eu moro em São Paulo, em Mundo das Artes. E eu, na verdade, eu comecei no mundo das artes, assim, eu sempre gostei muito. Então, sempre gostei de música, teatro. E mais ultimamente eu venho me interessando por cinema, que é, para mim, uma forma de mostrar para o mundo pautas que não são muito ditas por aí. E, sei lá, eu gosto muito de cinema e ultimamente eu fiz na escola mesmo, a gente produziu um musical, então sempre que tem oportunidade eu gosto de participar. Acho que é isso. Obrigada, Nara. Betina tá aí? Aqui. Oi, eu tô sim. Oi. Oi, Betina. Pode falar um pouquinho? Estamos ouvindo. Acabei de chegar, então, porque aqui a internet está muito ruim, então não estou conseguindo ouvir muito bem vocês. A conexão está um pouco fraquinha. Tu consegue falar um pouquinho de onde estás falando, do Brasil, a tua idade e a tua relação com o cinema? Meu nome é Betina, tenho 13 anos, eu falo do Rio de Janeiro, Paquetá. E a minha relação com o cinema, assim, a minha mãe é fotógrafa, então eu sempre estive muito ligada com o cinema, assim, porque minha mãe já fez vários filmes, já participou a gente já fez curtas no mesmo, 72 horas. É um festival 72 horas, aí a gente fez nós fizemos um curta. Minha tia, ela faz fotografia no cinema, então eu sempre estive muito ligada com o cinema, assim. Aí a minha mãe soube do Pequeno Cineasta, aí ela já foi procurar, aí eu já fui. Aí nisso, foi isso. Não sei muito bem explicar. Tá ótimo, obrigada. Quem que falta? A Mari chegou a tempo? Não. A Mari tá aí. É a Betina que chegou no final, né, Mari? Fala um pouquinho de ti. Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 18 anos, eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente São Gonçalo. A minha relação com o cinema é mais como admiradora. Desde pequena, minha família, a gente gosta muito de cinema, de ver filmes, mas produzir mesmo, eu só produzi no Pequeno Cineasta. Eu não tenho experiências de produção de cinema profissional, mas eu sou muito apaixonada e acho que é isso. Obrigada, Mari. Betina, eu só vou pedir para tu desligar teu microfone, que ele está ligado. É isso, obrigada.
Mia. Opa, eu sou a Mia, eu tenho 15 anos, moro no Rio também. Eu queria ter uma explicação muito boa, assim, do que eu gosto tanto de cinema, mas eu acho que é só aquele brilho nos olhos que a gente tem quando acaba um filme, que dá vontade de ver e dá vontade de fazer. Então, eu gosto muito de cinema, eu me sinto muito feliz em qualquer coisa que seja ligada a isso. Quando eu puder estar ajudando, quando eu tiver a oportunidade de ajudar, eu ajudo, seja levando um copo d'água para alguém, anotando qualquer coisa em qualquer lugar. Podendo ajudar, eu gosto muito disso e é isso. Obrigada, Mia. E agora, Nina? Cadê a Nina? Oi, eu sou a Nina Martins, tenho 11 anos, moro em Floripa. E a minha relação com o cinema começou desde bem cedo, porque o meu pai, ele trabalha às vezes na mostra de cinema infantil. E eu sempre fui lá, tipo, desde que a minha mãe estava grávida, eu fui num show do Pequeno Cidadão. Eu sempre fui lá para assistir os filmes. E, inclusive, o Nona, que foi um filme que eu fiz a voz original, estreou lá. E eu ganhei a premiação do vlog da Nina lá também. Então, tipo, eu tenho muita relação. Também sou amiga da Luísa Lins, né, que é da Mostra do Cinema Infantil. Então, foi basicamente daí que começou a minha relação com o cinema e também, né, como meus pais trabalham com isso, eu sempre gostei muito e gosto muito de atuar, gosto de fazer roteiros e faço voz original também, já, né, só fiz no Nona, mas também gosto de fazer original e dublar. Obrigada, Nina. Bom, essa é a nossa roda de meninas prontas para fazer perguntas entre si. Agora a gente apresenta a nossa convidada especial, que é a Alice Furtado. Alice, conta um pouquinho assim da tua relação com o cinema, da tua formação, né? Como que começou esse teu último trabalho maravilhoso, está disponível na Netflix, é o primeiro longa, Sem Seu Sangue, e em que momento estás da tua carreira? Oi, gente, queria agradecer, antes de mais nada, o convite. Fico super empolgada de falar para jovens mulheres querendo se aventurar aí pelo cinema, dou muita força. E queria reiterar também a fala da Ali, que isso é muito importante, assim, como as mulheres são muito apagadas da história do cinema e como é importante a gente recuperar isso. E acho que até hoje em dia acontece isso, né? Assim, dá uma impressão que as cineastas, mesmo aqui no cinema brasileiro, as cineastas mulheres acabam fazendo muito menos parte da cultura cinematográfica geral do público do que os homens, assim. Então isso é uma coisa que a gente precisa urgentemente começar a mudar, assim. Então que bom que a gente está nesse movimento. Então, me apresentando um pouco, eu sou Alice, sou cineasta aqui do Rio, tenho 34 anos, sou formada em cinema pela UF, depois realizei uma residência na França de 2 anos, que chama Le Frenoir, é um curso que você desenvolve 2 obras, assim, e lá realizei meu segundo curta, porque o primeiro curta eu fiz ainda na UF, chama Duelo Antes da Noite. Aí depois fiz esse segundo curta, que se chama Rainha e Deus, esse filme está disponível no YouTube, a gente estava falando sobre isso mais cedo. E quando voltei da França, comecei a trabalhar no meu primeiro projeto de longa, que é o Sem Seu Sangue. Aí ficamos alguns anos desenvolvendo e pré-produzindo, e em 2019 a gente estreou na Quinzena dos Realizadores em Cannes. E também trabalho muito como montadora, assim, né? Colaborei já com muitos filmes, desde a faculdade já editava muitos curtas, depois trabalhei em séries e longas, e, enfim, é uma carreira paralela, assim. Eu tento realizar meus projetos e, ao mesmo tempo, me desenvolver na montagem, assim, que eu acho que sempre é uma prática que agrega muito. Mas é isso, eu acho que estou mais aqui também para ouvir, para responder perguntas e para a gente começar a conversar mesmo. E eu já tenho 2 perguntas. Uma pergunta é o que te levou a cursar cinema, porque eu acho que tem muitas meninas aqui que estão nessa trajetória de se apaixonando por cinema. Será que faz? Será que não faz? Né? Então, o que te levou a cursar cinema? Até porque a Federal Fluminense foi a primeira do Brasil a lançar o curso de cinema com licenciatura, que é essa demanda que existe na educação, que é a área onde eu estou atuando mais, né? Porque
a gente precisa trabalhar a formação de público. A realidade do cinema para quem quer viver fazendo cinema também não muda muito, porque o nosso gosto imaginário é muito composto por Hollywood, assim, então o que te levou a fazer cinema e como tu conseguiu, que é uma coisa que me interessa bastante, o teu filme estar no streaming da Netflix, né? Porque é uma conquista, assim, o streaming ele abre essa possibilidade, né, de a gente conhecer mais filmografias, mas também não é para todo mundo e qualquer pessoa, né? Então, já seriam essas duas perguntas, já abrindo, e aí se quem mais quiser fazer, já emenda comigo. Por que eu resolvi fazer cinema? É uma pergunta difícil, na verdade, porque a gente com 18 anos, eu pelo menos, ainda estava muito, assim, ainda muito na dúvida do que eu queria ser, do que eu queria fazer, então era uma intuição, assim, mas zero uma clareza. Gostava muito, né, de ir ao cinema, assim, frequentava muito na minha adolescência, mas era uma coisa assim, era um interesse, mas eu sabia que eu tinha um interesse, assim, pelas artes, né, e sempre, assim, por exemplo, eu fiz o curso do tablado, né, assim, de teatro, e eu percebi, assim, claramente que eu tinha muito mais interesse em assistir o pessoal montando as cenas e os exercícios, assim, do que participar como atriz mesmo, assim. Ficava super pouco à vontade interpretando, mas eu ficava fascinada pela montagem das peças e pelas aulas, assim, assistindo como espectadora. Então, já senti que eu tinha um interesse na direção, embora não fosse muito claro isso para mim. Foi uma coisa que eu só entendi bem mais tarde, assim. Mas eu tinha também uma certa fascinação pelo espaço, pela composição visual e também gostava de desenhar e tal, mas senti que também não era muito meu caminho, assim. Então tinha essa intuição, até por esse interesse pelo espaço eu prestei cinema e geografia, e aí não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, acabei indo fazer só cinema. E aí no primeiro período da UF eu já percebi que ali era meu lugar, assim. E a primeira aula de teoria e linguagem de cinema eu fiquei muito fascinada, assim. O professor João Luiz Vieira, que sempre gosto de citar. Então, fiquei muito feliz, assim, mas tinha essa coisa, né? Eu ficava muito incerta porque a questão, né, de como é que eu vou viver de cinema, e meu pai teve uma conversa comigo, assim, meio, né, você tem certeza disso mesmo, tal. E aí eu tinha essa clareza também para mim de que beleza, eu vou fazer cinema, mas eu não quero ser só diretora, sabe? Eu vou garantir alguma carreira como técnica, alguma coisa, eu vou escolher alguma área para me profissionalizar, para garantir um sustento, assim. Então, no início eu achava que eu queria ser diretora de arte, mas logo vi que não tinha nada a ver. E aí fui me achando na montagem, assim. Então, isso também é uma coisa que me permite viver de cinema, assim, trabalhar como montadora e achar as brechas para ir fazendo meus projetos, assim. Mas é um pouco por aí. E aí a outra pergunta da Netflix, eu acho que a questão acho que foi uma coisa que foi sendo costurada desde o início, assim, porque quando a gente começou a pensar no filme, os produtores comigo, a gente já tinha essa ideia de... Porque como eu tinha ido para a França, eu tinha estudado lá, tinha feito alguns contatos, assim, a gente tinha essa... E o meu primeiro curta também já tinha passado no Festival de Cannes, na Cinefondation, e também tinha passado no Festival de Roterdã. Então já tinha umas portas assim que foram abertas ali no começo e que foram muito importantes, assim. Então quando a gente começou a desenhar a produção do filme, a gente já tinha essa vontade de fazer uma produção internacional, porque ia ampliar um pouco o alcance do filme no mundo e tal, até essa coisa dele poder entrar em festivais internacionais, isso ajudava, assim. Então a gente tentou um fundo lá de Roterdã, que chama Uberbaus, e aí conseguimos, e aí a gente foi estreitando essa relação com o Festival de Roterdã, e aí conseguimos uma produtora francesa no meio do caminho. Então a produção foi ganhando esse peso assim, internacional. E aí quando a gente estreou em Cannes, eu acho que o filme ganhou uma legitimidade assim que, bem ou mal, acaba sendo importante para esse tipo de aquisição. Então acho que a Netflix se interessou um pouco por isso, e também porque a gente tem um ator, não sei, na verdade, assim, como não fui eu que negociei diretamente, quem negociou foi a distribuidora, a Vitrine, eu não sei por onde passou o interesse deles exatamente, assim, mas eu sei que eles têm esse interesse em filmes que são, né, que participam de festivais, assim, internacionais, e tem o Juan Paiva também, que é um ator que está muito em destaque agora no
no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro. Eu acho que isso também pode ter tido um apelo legal para eles. Então, eu não sei muito bem como isso aconteceu, mas eu sei que desde o início a gente foi galgando pequenas coisas, assim, então acho que a Netflix foi meio, né, depois de algumas conquistas que a gente já tinha, foi um espaço a mais que a gente conseguiu. Então, foi um pouco por aí. Nina ligou o microfone, quer falar? Desculpa, é que tava dando problema, daí eu tive que entrar de novo. Desculpa. Ah, tá. A dinâmica é um pouquinho assim de a gente, a partir do que todo mundo falou um pouco, fazer perguntas, né? Construir junto, assim. O que surgiu aqui no chat da Clarice, se existem marcas específicas nas produções de mulheres. Aí fiquei, não sei se quer abrir o microfone para explicar essa pergunta. Eu não sei se está se referindo a marcos históricos, né? Boa tarde. Não, eu estou falando de temas, assim, de marcas mesmo, assim, recorrentes em obras produzidas por mulheres, né, em relação à temática, por exemplo. Porque na literatura, por exemplo, existem marcas mais ou menos recorrentes na produção de mulheres. Entendi. Bom, eu não sei se a pergunta é aberta para a roda, assim, né? A gente tem um movimento, a gente tem a teoria feminista do cinema e contribuições que as cineastas que constam nesses estudos deram, mas estão surgindo mais pesquisas que investigam mais mulheres, né? Inclusive no Brasil. Infelizmente, com a falta de preservação, né, do acervo histórico, em especial quando eram produções de mulheres, a gente não tem nem acesso ao que é assistido. Mas eu queria trazer... Desculpa, pode terminar, desculpa. Eu queria trazer uma coisa para a roda, até para a Alice comentar, porque no Mulher Artista Resiste do ano passado, né, a Cíntia Domit falou uma coisa que eu achei incrível, que a gente, por exemplo, teria que evitar falar cinema feminino. Não é porque é uma mulher que faz que é um cinema feminino, né, que é uma coisa que a Alice pode falar um pouco, porque o seu primeiro longa é um terror, né? E é muito interessante, porque não é porque é uma mulher que está fazendo que daí vai abordar só o universo da mulher, mas é a subjetividade de uma mulher atrás da câmera pensando em determinado tema, que pode fazer parte do seu universo ou não, né? A gente tem que cuidar, assim, com essa característica que a gente vai dando. Então, a Carla Holanda, né, no primeiro livro que ela lança, Mulheres de Cinema, com vários estudos, né, de mulheres ao redor do mundo produzindo cinema, ela vai tensionar essa questão do feminino, e de como a gente precisa descolar um pouco essa ideia de que a mulher vai tratar esses temas e o homem trata todos os temas ou esses, mas também não explora algumas coisas que fazem parte do universo da mulher. Não só da mulher, né, mas da mulher negra, da mulher trans, né, do mundo gay. A gente tem poucos protagonistas, histórias, o nosso imaginário tem pouco protagonismo, né, de relações que não sejam heteronormativas, assim. Então, a gente precisa ampliar esse imaginário. Não é que não tenham produções, mas, às vezes, não há um esforço para buscar, e a gente não tem conhecimento, mas existe, talvez menos, só que existe. Então, acho que é também pensar um pouco essa questão. Mas há cineastas que marcam a história do cinema, é inovação tanto estética ou tecnológica, né? A gente vai ter Ine Vardar, e que vai trazer uma perspectiva feminista, né? Porque a teoria feminista vai tensionar o papel da mulher na frente da câmera, como que a mulher está sendo representada na frente da câmera. Então, esse tensionamento que vai acontecer, e ao fazer essa pergunta, né, as mulheres vão começar a pensar, como a gente está sendo representada? Isso vai reverberar numa outra forma de filmar e colocar a mulher na frente da câmera, assim. Eu não sei se isso responde a pergunta, mas abre um pouco, assim, para até a Alice comentar, né, até o fato de o primeiro longa estar dentro do gênero do terror, né? Então, que às vezes é uma coisa que não se espera, né, ou não se vincula, e é uma coisa que a Cíntia Domit já trouxe, assim, eu achei incrível. A Cíntia é uma cineasta aqui de Floripa, né, catarinense, da Novelo Filmes, e que a maioria dos filmes dela beiram o terror, né? Então, é muito, muito legal, assim, como isso descola essa feminilidade que se espera de uma mulher cineasta. A gente podia falar um pouco sobre isso. E aí a Nina queria fazer, acho que uma pergunta, né? Então, vamos abrir para a Nina, e depois pode voltar para a Alice, vamos ver como é que vocês... Eu queria perguntar para a Alice, qual que é a classificação indicativa para o filme Sem Seu Sangue? Tá, vou responder a Nina antes, que é mais rápido.
Se eu não me engano, a classificação indicativa é 16 anos, mas a checar. Eu acho que na Netflix está indicado lá. Comentando um pouco o que a Ali falou, em relação ao cinema de horror, eu acho que tem interessado cada vez mais as mulheres assim, em realizar filmes de horror. Não só no Brasil bastante, a gente tem a Marina Meliandi, que fez o Mormaço, tem a Anitta Rocha da Silveira, que fez o Mate-me, por favor, isso tudo aqui no Rio, assim. Mas temos muitos exemplos, assim, de mulheres interessadas pelo cinema de horror, e um pouco, né, assim, nessa investigação, um pouco da protagonista feminina, que tem um lado meio mais sombrio, digamos assim, menos puro, né, assim, um lado mais bruxa das mulheres, assim, que a gente está querendo agora investigar, e acho que isso está aparecendo em vários filmes, assim, no Brasil e no mundo. Tem um filme também que é o Raw, como é que é em português? Eu não me lembro o nome, mas em inglês é Raw, da Julie Ducournau, que ela acabou de ganhar a Palma de Ouro ano passado, com outro filme de gênero também, que chama Titânia. Então, acho que existe esse movimento, esse interesse das mulheres agora por trabalhar o gênero do horror, assim. Mas com uma perspectiva totalmente diferente, né? Mas comentando um pouco, talvez, assim, indo para um lugar um pouco mais complexo, assim, essa coisa das marcas do cinema feminino, eu também tenho questões, assim, com a gente falar cinema feminino, acho que é delicado mesmo, acho que, né, antes de sermos mulheres, somos cineastas, mas eu sinto, assim, que pelo menos agora eu tenho notado um movimento que eu acho interessante também, que é uma certa... eu vejo que tem cineastas mulheres que me interessam muito, tipo a Jane Campion, Kelly Richards. Eu vou citar vários nomes aqui, mas depois a gente pode conversar mais, assim. Mas são filmes que estão, assim, para mim, revisitando um pouco a história, voltando para momentos históricos importantes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Faroeste, o momento da conquista do Oeste, e estão olhando para isso com um olhar diferente, assim, estão questionando né, aquele padrão de masculinidade do colonizador, do herói conquistador, do cowboy, não sei o que, elas estão trazendo um outro olhar para tudo isso. E acho que isso vai ainda ganhar uma dimensão maior assim, no cinema. Então, eu acho interessante também que o cinema das mulheres também tem outras preocupações. Assim. Eu acho que está menos interessado nessa grande aventura, né, da guerra, da colonização, do não sei o que, está mais interessado em contar as pequenas histórias ali das pessoas que ficaram nas margens ou das pessoas que tinham né, suas vidas comuns, assim, e que são fascinantes também. Então, acho que talvez esteja viajando um pouco, mas é porque eu também estou fazendo uma pesquisa sobre isso, e aí li um texto que também achei muito legal, que é justamente um texto que fala sobre como a autora chama Ursula Le Guin e fala sobre como chama Teoria da Sexta o texto, mas fala sobre como ela passou a se identificar muito mais como humana quando ela leu uma teoria de que o primeiro artefato humano, em vez de ser uma lança, uma espada, uma faca, teria sido uma sacola, uma cesta, né, para você coletar coisas assim. Como isso muda toda a perspectiva, porque as histórias passam a ter essa relevância das pequenas coisas que os coletores vão coletando, encontrando na vida deles, e não assim os heróis que partem numa grande aventura, numa grande caçada, e saem e deixam as pessoas comuns ali sem direito a ver suas histórias, né, narradas e tal. Então, como isso muda um pouco essa perspectiva, e que tem muito a ver com o feminino, né? A mudança de uma lança para uma cesta, acho que tem muito a ver com o feminino, mas eu viajei um pouco. Mas, enfim, é só porque é muita coisa para falar sobre esse tema. Estamos aqui para isso. Tem uma pergunta no chat para ti, né, eu acho que a Thaís, né, que pergunta o que te levou a escolher o tema para o filme Sem Seu Sangue, e aí depois a Mia, né, pode abrir o microfone, que ela também quer fazer uma pergunta. Eu não sei se, peraí, Mia, a pergunta que você quer fazer é para a Alice, porque ela pode responder as duas, né? Uma é sobre o que levou
a decidir o tema sem seu sangue. E aí você pode fazer sua pergunta. Mas eu posso falar depois também, porque eu acho que a minha pergunta distou um pouco desse tema, o tema dessa outra pergunta. Ah, tá. O tema para o filme Sem Seu Sangue, eu acho que surgiu primeiro a ideia da personagem, assim, a partir de experiências pessoais minhas mesmo. Eu tinha vindo também de um término de uma relação longa, e aquilo tinha tido um impacto no meu corpo, assim. E eu comecei a desenvolver esse projeto tem muito tempo, né? Eu era muito mais jovem, e foi logo depois foi quando eu fui para a França, né, que isso aconteceu, um pouco antes de eu ir para a França que isso aconteceu. E aí comecei a ter as primeiras ideias sobre o filme naquele momento, assim. Só que foi um momento também de muita cinefilia, e estava assistindo muitos filmes de horror na época, assim, estava muito interessada por isso. E aí comecei a entender que essa história de uma menina que perde, né, o seu primeiro amor e acaba decidindo não aceitar isso, poderia ter um certo desenvolvimento dentro do gênero, dentro do horror, assim, né, que isso poderia ter um desdobramento fantástico, exatamente. Então, fui unindo um pouco os interesses de uma forma meio intuitiva mesmo, mas um pouco articulando essas minhas experiências de vida com meus interesses no cinema, assim. Agora é a Mia. Retomando um pouco o tema do cinema feminino, né? Estava pensando que também a gente vê muitas vezes os homens tentando fazer um cinema para as mulheres, e aí tem umas cenas que você vê mulheres interagindo, você pensa, essa cena foi escrita por um homem, é claro, porque não tem nada a ver com o que a gente realmente, enfim, claramente dirigido por um homem. E aí eu estava pensando que me falaram uma vez que o maior desafio do cinema para as mulheres é conseguir se fazer ser ouvida quando você tem uma ideia e conseguir fazer com que as outras pessoas acreditem nessa ideia. E aí, dando que as pessoas não vão acreditar nessa ideia, como tirar força de dentro de si para conseguir fazer isso acontecer. Então, é uma jornada meio solitária, assim. Alice, você que tem essa carreira, concorda com isso? O que você pensa disso? Não, concordo muito. Eu acho que como mulher é 10 vezes mais difícil convencer alguém de que a gente sabe o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer do que sendo homem, né? Então, sem dúvida, esse é um grande desafio. Mas eu acho que a gente tem recursos assim para mostrar que a gente sabe qual é o caminho que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer. Acho que quando a gente escreve, né, nossos argumentos, a gente já tem como... Argumento eu não sei o quanto cada uma já participou das formações aqui, mas é aquilo que vem antes do roteiro, né? Ali a gente já pode colocar muitas nossas ideias, assim. Sempre tem também, no momento que a gente está desenvolvendo o projeto, um lugar para a gente falar sobre como a gente visualiza o filme, assim, como é que a gente pensa as imagens, como a gente vai, né? O máximo que a gente pode dar de detalhes, e a gente pode sempre apresentar referências e mostrar que a gente tem cultura, que a gente tem referência, que tem filmes na nossa cabeça. E assim, sempre na conversa, né, com as pessoas para quem a gente apresenta o filme, a gente tem como, né, deixar claro que a gente sabe o que a gente quer, assim. Mas eu concordo com você que é muito mais difícil, assim, que, né, dificilmente as pessoas querem confiar o dinheiro delas na mão de uma mulher, o que é muito triste, mas assim, se a gente tiver segurança do que a gente quer fazer, eu acho que a gente sempre acha um jeito de provar para as pessoas que a gente merece esse espaço, sabe? Obrigada. Acho que a Mari, né, queria perguntar. Oi, desculpa. É uma pergunta meio direcionada para a Alice, mas quem quiser responder também, falar sobre, porque ela disse que ela estudou na França também, então eu queria saber se existe alguma diferença em como é enxergado o cinema feito por mulheres daqui do Brasil e fora do país. Olha, eu acho que a França é um país bastante machista também, assim, de uma forma diferente do Brasil, mas também
também acho que tem o mesmo tipo de preconceito, sabe? Eu acho que não tem uma grande diferença, não. A diferença maior é que eu acho que a França, como país, valoriza muito mais o cinema do que o Brasil, infelizmente. Assim, eles dão realmente um suporte governamental à produção e tal, que não se compara com aqui. Então, por exemplo, eles lá têm privilégios do tipo... As pessoas que trabalham com cinema podem fazer uns 2 ou 3 filmes por ano, e o resto do ano eles recebem uma verba do governo para garantir que elas vão continuar sobrevivendo. Então, eles não têm que ficar nesse desespero que a gente fica de fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, de tudo um pouco para poder sobreviver. Então, essas coisas acho que fazem toda a diferença. Mas, em relação às mulheres, eu não vejo uma grande diferença, não. Eu acho que também tinha esse mesmo machismo lá, assim. Entendi, obrigada. Eu queria complementar, eu conheço a Louise Krieger, não sei se você já ouviu falar, ela está trabalhando como diretora de produção, ela foi minha colega do curso de cinema da UFSC, e aí quando ela veio para o Brasil para conhecer a escola de cinema que eu tive aqui em Floripa, a gente conversou um pouco sobre isso, ela fala sobre essa renda básica, né, porque tem que pensar que a França, um estado francês, que é o berço do cinema, né, além dos Estados Unidos, não tem interesse em que a produção cinematográfica francesa pare, mas se você não bancar esse profissional, se você não tiver incentivo, as pessoas vão mudar de carreira. Então, você precisa garantir que essas pessoas tenham renda para elas quererem continuar vivendo de fazer cinema. Diferente daqui, né? E uma questão que ela traz é que é só nos Estados Unidos, em Hollywood, que existe essas superproduções com grande verba. Praticamente no mundo todo requer um incentivo do Estado, né? Precisa ter políticas públicas voltadas para a produção cinematográfica. E no caso do Brasil, em qualquer país, para que você tenha a singularidade do seu povo retratado na tela, você precisa fazer esse tipo de incentivo. Senão, você só vai ter produção medíocre que está reproduzindo a narrativa hollywoodiana e que não agrega nada. E aí uma questão, a Nina estava falando da Luísa Lins, que é muito lindo ali da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que é diferente do pequeno cineasta, que está dando voz às crianças e jovens que produzem. Na Mostra Infantil é aquecer o mercado infanto-juvenil, né, para que mais realizadores adultos produzam filmes pensando no público infanto-juvenil. Então, tem uma pegada diferente, mas a Luísa fala assim, ó, como que a gente vai ficar vendo na tela sempre o mesmo tipo de personagem, né, a criança branca, que não vê a negra, a indígena, num país que é tão diverso como o nosso. Então, não só um evento como o da Mostra Infantil é importante, porque a formação de gosto, de público, ela vai atuar muito com a infância, né? Se você, é a única chance que a gente tem de alterar o futuro do cinema é atuando com o básico, com a educação, com a origem da formação do gosto. Então, tipo, a Dani que traz esse festival, daí é esse aspecto de o que a criança, né, brasileira, o jovem brasileiro tem produzido, e o muito lindo que foi em 2019 era ver o que o jovem, uma criança de outro país também está produzindo e haver esse diálogo, né? Quais são as dificuldades que vocês têm aí na Itália? Era na Itália, né, Dani? Em 2019 foi lindo, um dos curtas mais bonitos que eu já vi, que é o Cristalo. Então, como que é produzir lá e como que é produzir aqui, né? Então, aqui, às vezes, é muito projeto, né? Eu fui professora de uma disciplina, mas era numa escola privada, mas a Rede Quino, que é a rede latino-americana, né, de educação audiovisual e cinema, em geral, se reúne e apresenta projetos na Cineop em Ouro Preto, né, todo ano, e aí você vê projetos do país inteiro, assim, então o cinema na educação está crescendo bastante, mas é uma questão que a gente tem que pensar. O que eu vejo enquanto professora é que a busca para ser realizador é sempre 70% da turma, quando não é 100%, é formada por meninos. As meninas parece que elas se interessam por outras áreas, porque historicamente a mulher foi colocada na frente da câmera. Então, as meninas, às vezes, quando elas vão fazer cinema, elas estão esperando aparecer na frente da câmera. E aí, quando você faz esse convite, não, vamos escrever, vamos botar a sua ideia aqui, né? Vamos produzir, vamos trabalhar atrás da câmera. Esse convite, para algumas, é até intimidador, assim. Então, se ocupar esse lugar aqui, o fato de a gente estar aqui falando em público, é um lugar de muito poder, né? Enquanto menina, enquanto mulher. A Dani, eu acabei não deu certo de trazer, mas eu executei um projeto na pandemia de forma remota, que é o Coletivo Cinema de Meninas, com um grupo muito pequeno, mas as meninas são tímidas, aí não rolou de elas estarem aqui, elas estão no momento delas, mas eram meninas de 8 a 12 anos, e a ideia era justamente assim, formar um grupo de meninas para aproximar, né, do primeiro cinema pelo olhar da Alice Guy, e o que sairia disso, assim, foi fantástico. Porque quando você conhece o filme feito por outras mulheres, você vai identificando subjetividades que às vezes só você tem enquanto mulher, né? De falar de maternidade, de gestação, de menstruação,
de aborto, que fazem parte do nosso universo, né, inevitavelmente, e que a gente vê pouco na tela. Um exemplo disso, eu não encontrei um filme sequer, infantil e infanto-juvenil, que fala da menarca. Não achei, procurei no Google, procurei em outras línguas. Você tem um outro filme de terror, que tensiona a questão da menstruação, mas você não tem um filme para trazer mais acolhimento para uma menina que vai vivenciar esse processo da menstruação. Então, a gente tem um filme de um monte de coisa, né? De torcedor, de líder de torcida, você tem filme sobre cachorros falantes, você tem um monte, assim, às vezes até bobajada, mas você não tem um filme que fala sobre a menarca em pleno 2021. E que, assim, há séculos as mulheres menstruam, as meninas menstruam, e não tem um filme que aborde esse tema de um jeito acolhedor para a menina. Então, assim, a gente tem muitos temas e muitos assuntos para tratar, e nós precisamos de mais meninas e mulheres, porque senão nós, quem que vai fazer isso? Quem que vai, assim, pegar a câmera, escrever um roteiro e se debruçar sobre questões que estão no nosso dia a dia e que ninguém está falando sobre, né? Senão nós, quem vai fazer essa questão? É uma provocação, meio que eu respondi, já provoquei, já trouxe coisa para a roda. Alguém, quem botou coisinhas? Não. Tá aberto, mas alguém quer comentar algo, perguntar? Me empolguei. Falei várias coisas. Ah, o Carlos, ó. Posso perguntar? Vai lá, Carlos. Olá, boa noite. Me chamo Carlos. Minha ligação mais próxima com o cinema foi trabalhando como produtor sonoro na Universidade Federal Fluminense, no laboratório de áudio. E como o tema é o envolvimento da mulher no cinema, né, o aparecimento e o desaparecimento da mulher no cinema, eu gostaria tanto da Alice quanto das meninas, né, que já estão aí muito novas, já envolvidas no métier, né, que é pesado, imagina, é pesado para a gente, imagina para uma mulher, uma menina que tem uma carga social pesada, né, e muitas vezes de família, filhos e, né, obrigações muito difíceis de se dividir com o partner, né, com o parceiro, o companheiro. Geralmente a mulher tem que assumir tudo, né? E essas vivências que você está falando, né, das transformações de crescimento, né, da menina, do amadurecimento, né, do florescimento, da passagem, né? Eu gostaria de saber das mulheres presentes, né, nessa roda aí, como é que foi essa recepção, como é que elas se sentiram recebidas por esse ambiente novo e das experiências assim que elas possam relatar de resistências masculinas, de dificuldades que elas possam ter encontrado numa diferenciação de tratamento, numa hora de trabalhar diretamente com o técnico, né? No caso da Alice, de certa medida você tem que tocar o barco, né? Você tem que dar ordens, né? Como é que foi isso? Você sentiu em algum momento a resistência ou alguma coisa assim? Em geral, falar dessa experiência, desse contato nesse métier, né? E dessa vivência, né? De diferenciação da recepção masculina com que vocês possam ter tido ou não, tá bom? Eu acho que eu fui claro, fui extenso, mas acho que eu fui claro. Acho legal a pergunta, eu acho que é importante mesmo. Essa coisa já no set, eu acho que é uma coisa que pode causar problema. Assim. Eu, pessoalmente, não passei por isso, porque a nossa equipe, tanto no caso dos curtas quanto no caso do longa, foi escolhida de uma forma muito delicada. Então, assim, a gente tinha muitas mulheres na equipe, o fotógrafo, né, é gay, então, assim, a gente tinha sei lá, a gente já tinha uma equipe que já não ia muito para um lado do machismo, assim, naturalmente. Então, e todo mundo que foi, né, entrando para a equipe foi tendo esse cuidado na hora de escolher os técnicos com quem iam trabalhar. Então, a gente não teve nenhum problema desse tipo, assim, que foi muito legal, assim.
mas sei de várias experiências de mulheres, não só dirigindo, mas também fazendo outras funções desagradáveis. Mas acho que também o machismo no cinema, assim, dentro da técnica, também está diminuindo, porque está cada vez pegando mais mal ter certas atitudes, então está ficando feio para as pessoas que fazem isso, então acho que o ambiente está melhorando. O que eu sinto mais, assim, é um certo... depois que o filme ficar pronto, eu sinto que o filme talvez ele tenha um pouquinho menos de destaque, um pouquinho menos de espaço do que filmes dirigidos por homens. Assim, eu tenho a impressão que sempre tem uma celebração maior aos homens ainda, sinto um pouco isso, do que as mulheres, assim. E outros filmes de mulheres que eu admiro muito, que eu gosto muito, eu vejo as pessoas falando um pouco sobre, então eu acho que isso também está mudando, mas é uma coisa que eu ainda sinto, assim. Mas, enfim, as meninas podem falar mais da experiência dela. Tá com vocês, meninas. Eu sempre tenho coisa para falar, tá bom? Mas a gente quer ouvir vocês também. A Nara tinha um comentário, não sei se quer abrir, já emenda e fala um pouquinho. Eu posso falar assim. Então, completando o que você falou, eu estava pensando também que geralmente quando colocam as mulheres na frente das câmeras, nunca é atrás, né? Você falou. E quando é na frente, é geralmente um homem que coloca e mostrando que elas são bonitinhas e perfeitinhas assim. E não é a realidade, né? A gente tem muitos problemas assim no dia a dia e realmente acho que precisa mais de mulheres atrás também, fazendo os roteiros e tudo mais. Posso falar? Fala, Mia. Estava pensando também, costurando as coisas que você tinha falado aqui na sua turma, eu acho que a maioria das iniciativas de fazer eram das meninas. E estava pensando como isso acompanha a gente desde a escola, assim. Eu sempre lembro dos grupos escolares na hora de trabalho em grupo, todas as meninas se estressando muito, assim, os meninos brincando, porque eles podiam brincar, não precisavam se preocupar, e as meninas se preocupando. Então, eu acho que quando a gente, sei lá, as poucas experiências que eu tive, que não são nada demais, mas eu lembro sempre de olhar para o lado e pensar, caramba, se eu não fizer isso aqui, se eu não falar com fulano, ciclano, não vai acontecer. E aí você olha para o lado e estão todas as mulheres que estão fazendo a parada, botando a mão na massa e os homens sentados, assim. Não é que eles não estão fazendo. E não é como se eu pedisse, eles poderiam fazer. Mas, cara, não tem de pedir, eles têm que ir lá e fazer, assim. E eu acho que as mulheres têm muito mais essa iniciativa, desde sempre, assim, que a gente tem que ter, né? Se a gente não fizer, não acontece. Mas eu acho que os homens nesses lugares, e eu falando da minha experiência privilegiada, né? De mulher branca, que estuda numa escola onde meus amigos todos sabem o que é machismo, sabem o que é feminismo. E mesmo assim a gente tem esses homens que não tem muito essa iniciativa, né? Então, acho que fica uma carga muito pesada pra gente. Desde sempre, assim. Uma coisa de, isso, se a gente não fizer, quem é que vai fazer pela gente? É isso. Isso se chama carga mental, né, que o patriarcado nos colocou. Então, é tão naturalizado que a gente fica esgotado e não sabe por quê, mas é isso, todo o trabalho mental de ter que... Nós somos coordenadoras o tempo todo, né? E muitas vezes os homens ficam nesse lugar de executor, e eles esperam a ordem, a gente é que está decidindo tudo, e daí se manda demais ainda é chatona, assim, né? Então, mas já que eu abri o microfone pensando Carlos, foi a mesma coisa que a Alice, assim, a minha área é educação, né? Sou pesquisadora, sou da área do cinema, a maioria das minhas turmas eram formadas por meninos, e eu nunca senti essa diferença, porque eu não me permiti sentir essa diferença. Ninguém me interrompe, né? Ninguém me interrompe, ninguém vai fazer eu me sentir diminuída, porque eu vou me impor. O que é cansativo é como a mulher tem que sempre fazer um trabalho excepcional, né? Para ela se destacar, para ela ser ouvida, para ela passar sem ninguém esmagá-la, tem que ser sempre excepcional, tem que ser sempre um trabalho com excelência. Enquanto no mundo o que parece o mundo dos homens, qualquer trabalhinho medíocre já é elogiado e recompensado. E o da mulher, se não for excepcional,
basta uma falha, um pouquinho de mediocridade que ela é simplesmente esmagada. E isso é cansativo, assim. Então, eu digo, eu, enquanto mulher na minha área, que é da educação, da pesquisa, é cansativo estar sempre bancando essa excepcionalidade, enquanto eu vejo ao meu redor que o homem só precisa ser medíocre e basta. Né? E muitos homens sequer são excepcionais, são só medíocres e ainda assim recebem os créditos. Né? Então, a gente até historicamente, quando estuda a história do cinema, irmãos Lumière, Thomas Edison, que até agora o pessoal elogia o Musk, assim, ó, e esquece que para essa pessoa ter o seu nome marcado na história, só tinha uma coisa, dinheiro, né? Porque quem estava ali trabalhando, executando, era uma galera fazendo, né? Então, a própria ali seguiu. Como que ela foi apagada? Começaram a acreditar, uma época, o cinema nasce, ninguém acreditava os filmes. Então, o que fizeram? Pegava o nome de qualquer pessoa, que era homem, e botava o crédito do filme de homem. E ela escrevia para o jornal e falava, ó, esse filme, eu fiz esse filme, eu dirigi. E aquilo era tido como, ai, tá bom, mas enfim, tanto faz. Não é tanto faz, né? Ela tem uma história de vida incrível, ela foi uma pessoa que viveu entre Chile e França, o pai dela fundou as primeiras livrarias no Chile, era uma menina que lia muito, né? Ela teve uma educação, a família era rica, ela teve uma educação, tipo, de alto padrão na França, era uma pessoa intelectual, inteligente, culta, a primeira infância era no Chile, então ela viveu entre a cultura indígena, com muitas cores, então isso tudo vai reverberar na filmografia dela, ela tem uma história de vida única. Daí, se olhar para uma pessoa e falar, isso tanto faz se foi você ou não, não é tanto faz, ela é uma pioneira, ela é uma gênia. E por que... Outra questão até para tensionar, assim, por que a gente se contenta só com a Frida Kahlo no mundo da arte visual? Temos aí as artistas brasileiras, daí Frida Kahlo, que estampa a bolsa, né, Frida Kahlo, Frida Kahlo. E aí, se eu perguntar, coloca na tua mão 4 nomes de pintoras famosas além da Frida Kahlo. Quem é que sabe citar 4 pintoras internacionais? É o tipo de coisa que a gente não se questiona. Como se o patriarcado desse um ícone, a gente pega e pronto. No cinema, até um tempo atrás, era o quê? A Inha Vardá. A gente fala Agnes Varda, que é pronunciar Inha Vardá, mas... Temos a Vardá, pronto. Aí você pergunta, cita 5 nomes de cineastas que você gosta, né? Não é nem só conhece. 5 mulheres cineastas, assim, pode ser até nacional. Se todo mundo fizer essa tarefa, assim, ó. Se a gente perguntar assim, ó, fala 5 homens, é bem rapidinho, você enche sua mão, e 5 mulheres, que você conhece a filmografia, porque não é só assistir, mas é ampliar o repertório para conhecer e saber com o que você se identifica. Para a Alice, eu nem vou perguntar, porque ela citou umas 20 já. Né? Umas que eu nunca ouvi falar, citou, eu achei incrível, já quero ir atrás. Mas é uma questão que a gente tem que se fazer também enquanto mulher, enquanto menina. Quantas cineastas nós conhecemos? Quantas pintoras internacionais, além da Frida Kahlo? Né? Quantas arquitetas, quantas cientistas. Então, tipo, voltando assim para o Carlos, a Marie Curie, né, tem um filme que foi lançado agora, recentemente, na Netflix, como precisa, às vezes, da validação de um homem para daí considerar essa mulher gênio. Então, para chegar ao nosso ouvido, ela foi excepcional, do excepcional, do excepcional. Mas houveram muitas outras. Só que, historicamente, é um apagamento, né? A lógica liberal, assim, a lógica capitalista paga a mão de obra, a classe trabalhadora, né? E aí fica o nome lá... Sem querer te cortar, mas só acrescentando, os primeiros trabalhos da Marie Curie foram assinados pelo marido. E a primeira para que ela fosse aceita, para que ela fosse aceita. A primeira assembleia que ela participou, ela foi expulsa. Não deixaram ela apresentar o trabalho dela. Ela lutou, foi uma luta muito árdua dela para ela também aparecer como cientista, né? Não foi fácil. Desculpe ter te interrompido, é porque eu vi uma Marie Curie há pouco tempo, eu estou assim meio tá na cabeça, assim, desculpe. Mas para a gente estar, nós privilegiados, estamos aqui nesse momento usufruindo do movimento que lentamente nos favorece, nunca é conquistado, tem que ser permanentemente mantido, né? Qualquer conquista para a mulher, tem que entender que foram essas mulheres que deram a cara a tapa, né? Deram a cara a tapa, então, de ter que aceitar ser legitimada por um companheiro, por um homem, até conquistar seu espaço, ser excepcional, a 10ª potência para marcar a história, mas houveram muitas outras, né? Só que... E ainda tem casos, assim, absurdos, como a Yoko Ono, por exemplo, que é uma artista maravilhosa e que ninguém sabe nada da carreira artística dela, ela é apenas para o resto do mundo, né? A mulher que destruiu os Beatles, assim. Então, tem muitos casos, assim, de apagamento em vários níveis, né? Desculpa te interromper também, mas é que eu estava pensando nisso. Eu falava das artistas visuais...
artistas visuais que a gente gosta e tal, e eu pensei de cara nela, e assim, é uma pessoa que tem um trabalho incrível e que ninguém conhece, assim, porque... Frida Kahlo e Yoko Ono, hein? Frida Kahlo e Yoko Ono. Tem Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, tem a Lígia Clark, mas eu fiquei escandalizada com isso. Por que a gente só sabe da Frida Kahlo, assim, não fala mais de ninguém? A gente acha que conquistou e aí dá um brindezinho e depois a gente esquece, assim, né? Não pensa mais sobre. E tem todo o empoderamento em cima da Frida Kahlo também. Antes eu sofria, hoje sou Frida. Acho uma coisa estranha também de se falar. Antes eu sofria, agora eu sou fria. Gente, que horror, eu não quero ser fria, não, eu quero ser feliz. Tem que pensar que o mercado capitalismo se apropria de qualquer movimento social, porque ele nunca perde, né? Então, é uma coisa, a gente tem que ficar ligado, assim. Então, era só essa provocação. A Dani levantou a mão, se quer perguntar. Quero. Eu queria trazer um pouquinho a voz das mais novas. Acho que a Nina está aqui, né? Nina, queria perguntar para você, desculpa mudar um pouquinho o assunto, mas eu queria saber um pouquinho da Nina, porque eu soube que ela estava filmando agora, ontem. Então, eu queria saber que tema que você estava abordando. O roteiro era seu, não era? Era meu e do meu pai. Você escreveu junto com seu pai? Conta para mim um pouquinho, para gente, um pouquinho de como é isso, como é que foi escrever com seu pai, como é que é essa interação, e depois você filmou com ele também, vocês filmaram todos juntos, em família. Conta para gente como é que foi essa experiência e também qual o tema que vocês resolveram retratar no filme de vocês. Sim. É uma criação bem familiar, que assim, lá em 2013, meu pai teve esse projeto do Monstro do Pântano do Sul, né, que é o nome do curta. E daí ele quis andar para frente e daí ele ainda não tinha, tipo, tudo pronto. Daí, no ano passado ele queria fazer, só que não estava numa boa hora, daí ele já fez o roteiro, já fez os projetos, e daí eu ajudei ele, eu escrevi junto com ele. E daí a gente passou 2 dias lá no camping do Rio Vermelho, né, aqui de Floripa. Que daí a gente... na verdade, eu passei 3 dias, porque eu fui antes, né, para ver a locação, etc. Mas a gente ficou filmando, e daí a minha mãe também trabalhou junto na produção e nessas coisas. Daí meu pai estava fazendo junto comigo. Eu fiz o papel principal, né, a personagem chamada Lola. E a sinopse é basicamente assim. É um grupo de uma turma da escola que vai fazer um passeio no camping, que no caso seria do Pântano do Sul, para ver lá as espécies, que é um passeio de ciências, de biologia. E daí começa a acontecer umas coisas estranhas lá. Tipo, eles veem coisas estranhas, e daí eles vão investigar. E daí o resto eu não vou falar, porque eu não quero dar spoiler. Mas é bem legal. E eu chamei vários amigos meus, tipo, a minha mãe também tinha amigos que tinham filhos, que eu nem conhecia, daí eu acabei ficando amigos, fizeram, alguns amigos da escola, meus primos, né, que fizeram os trabalhos também junto comigo, né, que eu era a principal, eles eram depois. E foi muito legal, tipo, foi tudo um trabalho, porque como não tinha dinheiro, foi mais trabalho de, tipo, força de amigos. Foi bem legal, porque, tipo, chamaram uma cozinheira que era amiga para fazer a comida. O chefe do... Não é chefe, é o... chefe de um grupo de escoteiros, o Reno. Amigo nosso também, que conseguiu um galpão para colocar as barracas. Bom, tipo, a gente usa Acho que tá travando para todo mundo? Para mim, travou. Tá falhando. Tá falhando, Nina. Não dá para ouvir. Não, tá falhando, Nina. Sumiu, tá até amarelo. A gente não tá te ouvindo. É pelo que eu tô entendendo. Será que ela tá ouvindo a gente?
Pelo que eu entendi, o filme dela também é do gênero de terror, né? Interessante. Eu acho que sim. Nina, a gente não tá te ouvindo, tá? Não sei se tu tá ouvindo a gente. E a Betina caiu também, né? Eu queria saber dela também. Caiu. Certo. Daqui a pouco ela volta e termina de contar pra gente, que a partir da fala dela já tinha outras coisas para perguntar para ela, que ela estava falando. Eu não sei se você está me ouvindo, Nina. Se tiver, já fica a pergunta, mas aqui compartilhando, né? Com todos, assim, que ela estava falando que convidou os primos. E aí, logo o que a gente estava falando antes, né? Que a maioria, a Ali colocou que a maioria sempre são os meninos que procuram fazer cinema. Eu, por acaso, na oficina Pequeno Cineasta, acho que já tem umas 40 turmas. É bem equilibrado, assim, muito afortunada. Eu nunca percebi assim, grande, só meninos. Sempre tem muita menina que adora fazer câmera, que é uma coisa também que tem isso um pouco, né? Direcionar, a continuista sempre é a mulher, porque ela é mais observadora, mais cuidadosa, esses estigmas que vão rolando, que às vezes são estigmas, às vezes são realmente... isso é discutível, né? Essa questão é bem discutível, eu acho. Eu acho que não sei se biologicamente não tem conhecimento suficiente para aprofundar esse tipo de coisa, né? Mas até perguntar para vocês o que vocês acham, se é tudo balela, né? Ou se tem algum fundamento essa questão, né? Do que o homem pensa mais diretamente, né? É mais prático e a mulher é mais observadora, então talvez por isso ela funcione melhor como continuista, que ela consegue ter uma atenção maior em várias coisas ao mesmo tempo, que tem também essa máxima, né? E às vezes eu fico refletindo um pouco, eu não tenho embasamento suficiente. Claro que muito é cultural, mas isso também não tem uma questão biológica, até onde, né, vai a questão biológica, histórica, até onde a cultura vai influenciando. Tostines está mais fresquinho, vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. Enfim, estou só aqui pensando junto a partir da fala da Nina, que caiu. Mas é isso. Eu queria saber dela, quando ela voltar, ela termina de contar, que eu queria saber o tema que ela está, né, que a faixa etária dela está querendo falar. Isso que a Ali falou também é verdade, né, Ali? É a coisa da menstruação, né? Por que as meninas não querem falar disso também, não? Eu vejo muito mais querendo falar de terror, de ação, de nanã, e as questões mais íntimas realmente são menos aparentes, assim, pelo menos nas turmas que eu faço, a questão geralmente não é tão autorreflexiva, assim, necessariamente, né, das meninas. Não vejo isso muito presente também, não. Mas é isso. Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Já falei muito. Eu quero só complementar, assim, que tem que tomar muito cuidado, né? Como eu sou da área da pesquisa da educação, os papéis de gênero são enraizados desde a infância, né? Então, eu vou citar 2 documentários aqui muito legais. Um é da Stella Renner, uma documentarista que eu adoro e admiro, que se debruçou muito sobre a infância, que é Repenso o Elogio, que eu trabalho bastante, que é essa questão de como a gente elogia as crianças, vai definir parte da identidade. Então, historicamente, o que a gente tem? Os meninos, os filmes, por exemplo, voltados para crianças, os meninos, super-herói, aventura, embate, confronto, então é um incentivo à competição, a ser corajoso, a salvar o mundo, né? Eu vou salvar o mundo, o príncipe encantado, enquanto as meninas a esperar a salvação, ou até agora se atualizou um pouco, tem um pouco as meninas protagonistas, mas esteticamente ainda estão dentro de um padrão de beleza, né? Mas as meninas são socializadas para falar baixo, agradar, sentar direito, serem vaidosas, se preocupar com a aparência. Então, a Estela vai discutir isso no Repense Elogio, e o outro é a Mulher Criou Hollywood. Para quem se interessa em saber como que historicamente a mulher foi jogada de escanteio, esse documentário, assim, das irmãs Gutenberg, ele está no YouTube, ele é maravilhoso, assim. Mas então tem que tomar cuidado que não tem uma questão biológica, é cultural mesmo, né? A gente sofre as consequências até hoje, por mais que a gente esteja se movimentando. Mas, assim, a gente está aqui reunido com a internet, metade do planeta não tem acesso à internet. Né? E 20% do nosso país são pessoas analfabetas, não sabem ler e escrever. Além do, sei lá, 40% analfabetos funcionais. Assim. Então,
essa roda aqui, a gente está no 1% dos privilegiados do planeta, assim, então a gente às vezes não tem dimensão, né, do que compõe o imaginário, mas não tem uma questão biológica, como historicamente é cultural, então o que acontece quando o cinema chega com uma forma de expressão numa sala de aula? As meninas foram socializadas para serem vaidosas e para se preocuparem com a aparência, e a mulher está sempre muito colocada na frente da câmera e objetificada. Então, isso está enraizado dentro da menina. Até ela entender que ela não precisa ocupar só esse lugar, que ela pode ocupar outro lugar, né, requer todo um processo de desenvolvimento do pensamento crítico, Dani. Assim. Então, como isso vai estar no YouTube, acho que é legal, assim, pontuar isso para todo mundo pensar. Eu não sei se a Nina voltou para também complementar, alguém quer colocar também. E a questão dos meninos é a sensibilidade deles é tolhida, né? Então, não pode chorar, né? Tem que ser corajoso. Então, eles não entram em contato com as emoções. Tanto é que a violência doméstica está atrelada ao fato de, às vezes, a criança, o homem, o menino, não saber lidar com as emoções e tudo isso se converte em explosões, né? Em descontado de forma física. Isso não é canalizado, não é trabalhado, assim. Então, as coisas, elas se combinam. Então, e aí, em relação ao cinema, a experiência que eu tive era uma disciplina, né, dentro da escola. Então, os alunos podiam escolher qual... As meninas vão para o teatro e para as artes plásticas, né, para as artes visuais. E os meninos iam para o cinema porque o cinema ele é mais tecnológico. Tipo, ele tem um processo mental ali, né, de saber usar uma câmera, um equipamento. Então, tem o perfil dos meninos que faziam eram meninos mais quietos na sala, que gostam de mexer no computador. Então, tipo, mas varia de ano para ano, de turma para turma, de contexto, assim. Mas é uma coisa para a gente pensar nas experiências que a gente vive, nas turmas, por exemplo, que as meninas fazem parte, né? Acho que foi a Mia que colocou dos papéis, que os meninos ficam só esperando as coordenadas e as meninas que resolvem tudo, envolvendo ou não o cinema, né? Então, e aí tem a questão da própria educação, né? Assim, em que medida a gente incentiva o jovem a guiar sua própria aprendizagem, a ter autonomia. As redes sociais e a internet estão deixando os jovens mais apáticos, assim, é tanto estímulo que aí quando você, né, o que você quer construir, o que você quer criar, às vezes não sabe nem por onde começar, assim. Então, o fato de as meninas estarem aqui, eu queria ouvir isso também, assim, como é que é esse processo de criação, né? No entorno de vocês e para vocês, né? A autonomia, o processo criativo, a relação com a escola sobre isso. Assim, ia ser legal falar um pouquinho, acho que tem um tempinho. Se Nina voltou. Nina, consegue complementar? Já está com o microfone? Oi, gente. Desculpa, tá dando super problema aqui no computador. Tô caindo o tempo todo. Acontece muito, muito, sem problema nenhum. Mas eu só queria saber, o tema foi você que escolheu, você falou que escreveu com seu pai, né? A ideia do filme foi sua, foi dele? Como é que foi isso? Conta melhor, assim. A ideia, na verdade, foi dele, mas eu aperfeiçoei junto com ele dos detalhes, tipo, de como é que vai meio se resolver as cenas mais detalhadas. Eu ajudei ele nisso, na verdade, mas a ideia foi dele. Entendi. E você trabalhou, então, com ele no roteiro e foi atriz do filme. Você não trabalhou por trás das câmeras, você trabalhou na frente das câmeras. Sim. Mas isso foi uma escolha sua? Você que quis fazer a personagem? Você tem interesse também por trás das câmeras ou você prefere na frente das câmeras? É que, assim, eu adoro produções. Tipo, quando eu assisto os filmes, eu presto muita atenção nos figurinos. Tipo, tem uns filmes, por exemplo, Cruella, da Disney. Eu amo de paixão por causa que é um filme, tipo, antigo, que tem os figurinos mais legais, tipo, é super detalhado, é super legal os figurinos, a produção é muito massa. Então, tipo, eu gosto muito das produções dos filmes. E eu fiquei de atriz principal no Monstro do Pântano do Sul por escolha própria, na verdade, porque eu sempre gostei muito de atuar. Então, meu pai meio que fez esse filme já pensando nisso. Tipo, você gosta muito de atuar, então vamos fazer um filme que tu é a principal, né? Tipo, vamos aproveitar isso. Então, foi mais por escolha própria.
E daí, para complementar, eu ajudei, eu acho, né, que eu ajudei um pouco na produção, porque tinha muita gente lá que nunca tinha, tipo, a maioria, né, as crianças no geral, nunca tinham feito filme antes. Então, eu acho que eu ajudei um pouquinho, né, a enturmar elas, a explicar um pouco como é que funciona. Mas é isso aí. Você tá com o microfone desligado, Dani. Obrigada, Nina. Obrigada. Então, obrigada pela sua resposta, pela sua participação. Eu já não sei se tem alguém na fila para falar, mas eu já vou deixar aqui já emendado, já que eu estou falando, perguntando para a Mariana. Mari, você tem alguma situação para compartilhar com a gente de se sentir, como a Mia colocou, assim, de alguma forma nessa diferença dessa questão que a gente está tratando? Você tem alguma situação para compartilhar com a gente? Bom, assim, na área do cinema, como eu já tinha comentado antes, eu só tive contato com a produção no Pequeno Cineasta. E eu me senti muito acolhida, sabe? Mas, em relação ao que a Mia disse, eu também enxerguei isso. Tipo, quando eu estava na escola, eu fui representante de turma no ensino médio. Então, tudo meio que caía para cima de mim. Então, eu reparava muito essa diferença da preocupação das meninas com o relaxamento assim, dos meninos. Eles só esperavam a gente dizer o que eles tinham que fazer para talvez fazer, né? Às vezes também, mas eu acho que é basicamente isso, assim. E a experiência que você teve, né, os roteiros que você escreveu, você fez de oficina de roteiro, você fez de montagem, e aí quando você ia pensar nos temas que você escolheu trabalhar nessas suas experiências, o Felipe vai perguntar, o que te impulsionou, do que você queria falar? Eu sei, porque eu estava contigo, mas só para você compartilhar aqui com todo mundo, conta um pouquinho dos os temas que te interessam no momento, falar. Bom, desde muito nova, eu gosto muito de criar histórias. Eu tenho um pouco de problema para desenvolver, mas eu gosto muito de criar. E basicamente é buscando referência, né, nas coisas que eu já assisti antes. Eu gosto muito de filmes de animação, gosto de coisa para criança, mas acho que é isso. Não sei se respondi bem. Com certeza. Obrigada, Mari. Ai, desculpa, acabou de passar a ambulância. Acho que o Felipe levantou a mão, que ele queria fazer uma pergunta. Não, eu coloquei aqui no chat, na verdade. Na verdade, era exatamente perguntar isso que você falou para a Mariana. Eu sei que a Nara também, a gente estava na turma, muito bom ver vocês aqui, algumas pessoas da turma aqui. E eu sei que a Nara gosta desse cinema psicológico também, já fez várias coisas sensacionais assim dentro da turma. E era isso, mais curioso saber que temas vocês estão se interessando hoje em dia, inclusive para a Alice. Acho que a Alice está fazendo mestrado agora, né? Ou começando esse processo. E aí queria saber que temas estão interessando vocês, assim, no cinema, na narrativa, enfim, o que vocês estão seguindo, assim. Posso responder. Enfim, eu fiz esse primeiro filme, né, que dialoga com horror e tal, e agora, nesse momento, eu tô querendo sair um pouco disso, embora ainda me interesse, mas estou muito interessada nessa questão do revisionismo histórico, assim, de voltar um pouco para o nosso passado e procurar essas narrativas com uma outra perspectiva. Então, o próximo projeto de longa tem um pouco a ver com isso. Tem também um projeto de série que também tem a ver com também seria uma série de época, mas aí muito mais recente, aí seria passado nos anos 90. Acho que tem um pouco a ver com a história de vida da minha mãe e tal, tem um pouco um retorno nas histórias de família, assim, foi uma coisa que um interesse que acabou surgindo muito na pandemia, assim, nesse momento reflexivo que a Dani falou. A gente começou, né, a se interessar um pouco pelas nossas histórias e memórias, e aí comecei a fazer uma pesquisa, né, sobre
enfim, em cima de coisas que aconteceram na minha família, e aí fiquei interessada em voltar também para esse momento, os anos 90, que também foi um momento que definiu muito os rumos do mundo, e eu acho que o lugar onde a gente foi parar hoje tem muito a ver com o que foram os anos 90, então estou com esse interesse de voltar um pouquinho para o passado, e o filme seria bem mais para trás ainda, mas eu estou com esses interesses agora. Mas quero ouvir das meninas também, o que mobiliza elas em termos de... Fala aí, Mia. Fala aí, cadê? Caiu todo mundo. Acho que a Nina queria falar antes de mim. Mas ela caiu. Ah, voltou. Oi. Tá, peraí, deixa eu ver chamar. Eu queria comentar sobre uma coisa que daí depois eu fiquei pensando e agora eu me lembrei. Sobre na escola, né, do menino se achar um pouco melhor que a menina. Tipo, depois da aula eu tava brincando antes dos meus pais chegarem. E daí um menino, tipo, veio e meio que me empurrou. E eu caí, tipo, com tudo. Eu ralei meu joelho, eu comecei a chorar. E os meninos que estavam ao redor ficaram meio rindo de mim. Eu tive que ir para a enfermaria, porque ali na hora não tinha ninguém por perto, tipo, ninguém quis me ajudar, sabe? Eu tive que ir meio para a enfermaria sozinha. E daí depois as minhas amigas que viram que a minha mãe me chamou na catraca, e daí eu não ia, daí falaram, ah, a Nina se machucou, ela teve que subir, daí as minhas amigas foram lá junto para me ajudar. Mas, tipo, os meninos meio que não estavam nem aí se eu tinha me machucado, sabe? Eu fiquei bem triste depois com o menino que fez isso, que antes... Ele é aquele tipo de garoto que eu acho horrível, sabe? Que quando tá na frente dos amigos é de um jeito e quando tá sozinho é de outro. Porque, tipo, quando ele tava só comigo, ele era legal, ele brincava comigo. Os amigos eram super besta, sabe? Eu não sei se a Nina caiu ou só comentou e saiu. É isso, Nina? É isso aí. Desculpa, cortou? Cortou um pouquinho no final, mas deu para entender. Eu acho que é um pouco do que a gente falou antes, né, da socialização, né, desde a infância. Mas acho que o Felipe estava falando um pouco sobre os temas que interessam, né? As meninas que estão aí, a Mari, a Nara, a Lia, você. Posso falar? Uhum. Eu estava pensando no que a Alice falou, de recuperar nossa história, e eu estava pensando que eu também estou muito nessa de recuperar a história, principalmente do Brasil, assim, porque eu tenho muito uma lembrança, devo até muito pouco tempo atrás, pensando, quero fazer cinema na NYU, quero fazer cinema na New York Film Academy, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para outros lugares. E sempre idealizando muito esse cinema de fora, né? Americano, Hollywood, ir para Los Angeles. E aí, quando você olha para o lado, assim, tem toda uma infinidade, sem um infinito de coisas muito incríveis no Brasil, né? Então, eu tenho muita vontade de ver esse Brasil que não está muito nas telas, assim, que a gente vê em filmes específicos. Esses filmes lentos mesmo, que mostra uma família específica no interior do interior do interior, que é como numa casinha pequena e a cultura dessa família e como é que é nessa cidade. Eu gosto muito de ver o Brasil retratado desse jeito e dá um negócio no coração quentinho, assim. Então, me interesso muito por esse cinema meio quase documental, assim, meio documentário de ficção, que mostra onde você vê e aí você escuta uma música, um coco, um forró, e você fica, caramba, é isso, assim, sabe? E acho muito importante a gente, é claro que a gente pode olhar para fora, acho que a gente deve muito olhar para fora, mas tem essa coisa de olhar para trás e se a gente não conhecer o nosso passado, a gente não consegue andar para frente, né? Então, nosso passado como brasileiro também, como mulher brasileira, como essa coisa, o que é esse Brasil, né? Enfim, me interessa muito por isso. E se a Nara quer falar um pouquinho? A Mari já falou, né? Dos temas.
Eu me interesso, assim, por um cinema mais crítico, que questiona as coisas, tanto socialmente falando, eu gosto bastante desse tipo de tema, assim, que a gente pode discutir o feminismo, então, vários temas, eu gosto bastante. A Laura gosta bastante de filme de terror, não é? Faz bastante. Ela Também. tem filme de terror. Também gosto bastante. Eu fiquei curiosa aqui pensando se vocês pudessem citar assim, uma cineasta favorita, se vocês têm, né? Ou um filme com alguma história em que seja uma mulher ou uma menina protagonista, o que vocês citariam, assim? Fiquei pensando. Vocês têm, assim, na ponta da língua? Eu gosto muito da Laís Bodansky. Ai, adoro! Adoro a Laís Bodansky. Toda a filmografia dela. Eu gosto muito de uma diretora francesa chamada Agnes Jaoui, e eu gosto muito do filme dela, Le Goût des Autres. Eu não conheço. Acho que não conheço. Que legal. Vou pesquisar. Quem mais? Alice tem... Gosto muito da Jane Campion. Por quê? Por quê? Não sei, eu acho ela muito, muito potente como cineasta, assim, visualmente, eu sempre acho os filmes muito ricos, assim, e também o que eu acho fascinante é que ela nunca se repete, então cada filme dela é sempre um universo novo, sabe? E, sei lá, eu acho ela muito, muito boa diretora. Assim, os filmes são sempre muito bem dirigidos e são sempre muito diferentes uns dos outros, assim, eu acho legal também, porque essa coisa, às vezes, de você ter que ficar presa num estilo para as pessoas te reconhecerem como a cineasta, não sei o quê, às vezes é muito limitador. Então, acho legal como ela consegue se diversificar e ir se provando assim mesmo, sabe? Então, admiro muito o trabalho dela. Legal. Eu penso na Phoebe Waller-Bridge. Eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas ela é criadora da série Fleabag. E eu penso muito nela porque ela é uma... Não sei, eu acho ela uma mulher muito diferente fisicamente. E ela criou essa série totalmente dela, assim, e protagoniza, e ela que fez o roteiro. E ela é muito foda, assim, tipo, foda mesmo. Essa palavra não é bom usar, mas não tem outra palavra. Ela é muito maneira, ela escreve roteiro de várias coisas. E eu acho muito legal o jeito que ela realmente não tem uma aparência física que normalmente a gente vê como uma protagonista de uma série, sabe? Uma mulher protagonista. Legal, não conheço. Adoro ampliar o repertório. Até lembrar da Juliana Rogers, né? Que ela trabalha algumas vezes com o Marco Dutra, mas os filmes dela também sozinhos, né? A Sinfonia da Necrópole, que é um musical sobre um coveiro também, que é sensacional. Eu amo esse filme. É muito bom, é muito bom. Os curtas dela são muito bons também. Curtas, exato, para dormir tranquilo, tem o Duplo, enfim. Pô, muita coisa boa, muita coisa na internet, enfim. Realmente, ela tem essa pegada de terror muito, né? Do horror um pouco, mas eu acho que ela tem algo de uma mistura de gêneros cinematográficos, assim, de uma não definição ali, essa coisa do hibridismo que tá tão presente, né? Mas, enfim, é uma que eu admiro muito também. O Felipe, eu não ouvi qual que é a sua. A Juliana Rogers, eu não sei. Estou tentando. Adoro. É um mundo. A Mari tem. A Nara falou da Simone de Beauvoir, né? Mas não tem nenhuma cineasta na área. Enquanto vocês pensam aí para falar de vocês, só fazer um comentário que me veio à mente, rapidinho. Eu estava vendo, só agora que eu fui ver, As Virgens Suicidas para o Pipoca das Sete, que a gente fez, que é um cineclube virtual que a gente faz lá no Pequeno Cineasta, todo último domingo de cada mês. E aí eu fui ver um documentário desse filme, né, das Virgens Suicidas. Deu microfonia aí, Paulo. É porque eu acho que... já, Thaís desligou o microfone. A Thaís.
Aí eu vi um comentário que me chamou a atenção, o pai, o Coppola, aconselhando ela, porque você tem que falar firme, porque senão ninguém vai te respeitar na equipe, você tem que mostrar quem manda, e não sei o quê, tudo no grito, uma coisa assim, eu não sei exatamente, não lembro as palavras, mas era uma coisa assim, você tem que ser mais imponente, mais violenta, e aí as pessoas da equipe comentando assim o quanto ela é muito suave, né? Ela trabalha, você vê até no documentário o quanto que ela é suave, o quanto que ela sabe exatamente o que ela quer e o que ela está fazendo, e que isso é exatamente o que traz muito respeito de toda a equipe que trabalha com ela. Eu achei essa reflexão assim foi bem bacana, foi preciosa. Daí eu lembrei agora, a gente falando isso. Mas acho que a Nara ia falar, não sei. Quem que está falando? Isso que você falou é bem importante, Dani, porque existe essa outra forma de fazer cinema que não é gritando, que é justamente, né, num processo de super concentração e super minúcia e tal, e isso é totalmente possível você sintonizar toda a equipe nisso. Eu também trabalho muito assim e gosto de trabalhar com assistentes de direção que entendem isso também, que não ficam gritando com as pessoas. Existe essa outra forma de dirigir que também super consegue chegar no lugar que você quer, então, né, a equipe consegue entender isso perfeitamente se você trabalhar legal com as pessoas. Então, acho bem, bem bacana essa reflexão. Dani, você falou do Coppola, eu lembrei de um meme que eu vi outro dia, não lembro exatamente como era, mas era algo tipo, ah, pai, você já viu um novo filme do pai daquela diretora maravilhosa? Como assim? Ah, não, o pai da Sofia Coppola fez um filme e tal, não sei o que, eu gosto muito dela, então eu vi o filme por causa disso. Eu achei muito bom. Muito bom, eu adoro a Sofia Coppola. A Mari quer falar, não sei se tem a cineasta. E a Nina acho que está caindo e voltou, não sei se ouviu a pergunta, a gente está falando, fazendo uma rodinha assim, meio já para o final, não sei, né, Dani, mas de uma cineasta que a gente tem em mente na ponta da língua, assim, que é uma favorita, ou pelo menos um filme que tem alguma história com o protagonismo da mulher de um jeito que mexe com a gente, assim, que a gente está falando um pouco disso, não sei se estás ouvindo, Nina, mas a Mari pode... E a Nara lembrou aqui, ela colocou aqui no chat, quer falar, Nara? Isso. Eu posso falar, eu gosto muito, eu vi esses dias, assim, a Lady Janiak, ela fez Rua do Medo e uns outros filmes de terror que eu gostei bastante. Nina, tá conectada? Quer falar uma cineasta aí para a gente conhecer? Oi. Desculpa, caiu de novo. Eu não tenho uma cineasta favorita, mas realmente eu não sei, não é. Talvez a minha mãe. Ah, e uma atriz que te chame a atenção, que te inspire? Pode ser atriz, tipo, no geral, pode ser americana também? Pode ser qualquer mulher, qualquer artista que te inspire. Inclusive assim, na a sua verdade, mãe. Inclusive a sua mãe. Minha mãe com certeza está nessa lista. Eu não tenho uma atriz preferida, mas eu gosto muito da Emma Stone. Da Emma Watson, tudo Emma, tá? Também da Emma Thompson. Também, deixa eu ver. Eu gosto muito da Nicole Orsini, né, que é brasileira. A que faz o DPA, você está falando? Uhum. Ela já esteve com a gente no festival, realmente ela é maravilhosa. Ela, inclusive, já fez filme comigo. Manda bem. Sério? Escreve bem, manda bem. Que eu falo, fez filme comigo sendo por trás das câmeras, né? Porque a atriz a gente já sabe que ela é, e boa. Eu sigo ela, tipo, ela é bem massa.
Bom, gosto de várias atrizes no geral. Gosto muito de assim, o tipo de filme que eu gosto, que tem as atrizes, é mais ação, comédia, terror, aventura em geral, mas tem atrizes que têm emoções que eu gosto. Tipo, por exemplo, eu gosto muito da Emma Thompson, porque ela é uma atriz muito, tipo, mudável, não sei se é essa palavra, mas ela muda muito bem. Tipo, ela fez a Trelawney no Harry Potter, ela fez a... Como é que é o nome lá daqui? Não, também ela fez a Baronesa no Cruella, mas ela fez aquele lá da... Ah, e a Nanny McPhee. Sabe? Tipo, ela muda com muita facilidade, ela consegue atuar em vários tipos diferentes de personagens. Bem legal. Eu queria ouvir agora a Tem um Mari. filme maravilhoso, que eu não sei se é dela, que eu não lembro agora o nome, que eu amei, que é um que tem tesoura, passado, preto e branco, ela com o Kenneth Branagh, né? O marido dela, que faz muitos filmes, inclusive do Shakespeare. Eles fazem juntos, eu não sei se ela escreve, eu acho que ela vai além, eu não sei muito bem, mas ninguém lembra desse filme para me ajudar aqui, que eu queria até rever esse filme outro dia, não É lembrava. um musical? Oi? É um musical ou não? Não, não é musical. Volta no passado, aí tem ela vai fazer hipnose para descobrir. É um filme muito louco, preto e branco. Tem até uma cena que me marcou muito, que é um cara que fuma aqui no... Como é que chama quando você opera e fica... Ele vai... Tem altas cenas assim que me marcaram demais esse filme. Eu vou lembrar e depois eu compartilho com vocês. Eu não quero fugir muito do assunto, até porque a gente tem que agora fechar, né? Que a gente já passou do horário. Daí eu vou voltar para a Ali ver como é que ela quer fechar. E já que eu já estou falando, eu já vou deixar aqui minha enorme gratidão da participação de vocês. Assim, foi um momento muito feliz, assim, presente de Natal, de fim de ano. Super obrigada. Vou guardar com muito carinho, com muita alegria esse momento aqui que a gente viveu juntas, viu? Obrigada mesmo pela participação de vocês. Ali, pode encerrar. A minha mãe pesquisou aqui esse filme que tu falou. Voltar a Morrer, eu adoro esse filme. Exatamente, esse mesmo. Eu queria rever esse filme, obrigada. Voltar a Morrer. Mas eu não sei, ela não é cineasta também? Eu tenho a impressão que eu já ouvi falar que ela escreve, ou que ela também... Acho que ela escreve. Ela escreve, ela né? escreve. Eu só queria Obrigada. passar para a Mari, Dani, que a Mari ainda não falou. Eu queria ouvir, Mari. Mari, eu também. É que eu comecei por ela, essa pergunta do tema, por isso que eu não... Mas eu quero ouvir mais. Fala mais, que ela foi muito tímida, falou pouco. Sou tímida mesmo. Bom, cineasta, estava pensando aqui, me deu um branco, não tem nenhuma na ponta da língua, assim. Inclusive, eu estou anotando as referências aqui das que eu não conhecia, para pesquisar depois. E eu estou para ver Rua do Medo. Estou enrolando, mas eu preciso ver. E pensando em uma atriz, a primeira que me veio na cabeça foi a Viola Davis. Ela é uma atriz incrível, sensacional. Achei que valeria a pena falar dela aqui. Enfim, é isso. Obrigada, bem legal. Tomei notas, perguntei no chat para mim, eu queria por escrito o nome da tua diretora, porque pela pronúncia eu não sei se eu conheço, se quiser botar aqui, para a gente também anotar. Minha perguntou o meu, mas eu adoro a Celine Sciamma, né? A Celine Sciamma, a Stella Renner, Laís Bodansky, Alice Guy, Sofia Coppola, mas estou sempre conhecendo. A Mathilde Diop, não sei se vocês conhecem, eu gosto. Ela fez o Atlantique, mas o meu tipo de cinema é fantástico, assim. Mas eu acho que foi muito legal, assim, conversar com vocês. Eu acho que, enquanto mulheres e meninas, a gente também sai provocada, assim, né? Pela roda de conversa. Eu não sei se esse é o fechamento, Dani, se eu passo para ti ou tu passa para mim para fechar. Não, eu já falei o que eu queria dizer, tá. Já fiz o convite no início, já passei para ti mesmo. Então tá. E fechar. E agradecer a presença de quem prestigiou, né, esteve aqui no encontro, e para quem for assistir depois, acho que é um tema importante. Agradecer muito a Elis Furtado, assim, que a contribuição, né, o que trouxe a partir das nossas perguntas, ouvir um pouquinho das meninas,
Eu acho que é um tema que não se esgota, assim, a gente sai sempre com mais perguntas, né? Melhor assim, quando sai com mais perguntas do que com respostas. Agradecer ao Festival Pequeno Cineasta por ter trazido esse tema, né? Que seja só a primeira de muitas rodas para falar sobre isso. Achei muito legal ter meninos e homens presentes também. Eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, né? Pensando que a Bell Hooks morreu essa semana, o feminismo é para todo mundo, então falar da igualdade, assim, é para todo mundo, não é só para meninas e mulheres. E que as meninas continuem percorrendo seu caminho aí, né? Seja na frente ou atrás da câmera, mas entendendo que é um lugar que a gente precisa ocupar cada vez mais, assim. Então foi bem bonito, assim, ver as diferentes idades, as diferentes experiências. E acho que é isso. Obrigada pela oportunidade, Dani. Estou um pouco acadêmica, assim, então em algum momento eu devo ter... Não, que é muito rico. Tem uma pegada acadêmica pro negócio, mas já voltamos, vai terminar tudo bem. Mas é muito rico, Ali. Eu que agradeço muito. Não foi à toa que eu chamei você. É muito rico, né? E para a gente ter uma conversa realmente com um embasamento, né? E acho que você tem experiências muito. Todas nós aqui temos experiências riquíssimas. Eu agradeço muito o seu tempo. Espero que a gente continue fazendo belas parcerias. Esse projeto da Ali é lindo. Conta comigo para eu indicar mulheres e meninas incríveis que eu conheço que amariam estar nesse projeto do Coletivo de Meninas. Eu acho que tem que ter continuidade, não pode parar de jeito nenhum, que é maravilhoso. Tem um site lá, gente, vai ver. A Mia tem curtas que eu sou fascinada, a gente vai lá ver, vai fuçar lá que ela esconde, mas ela é muito talentosa, essa menina. Mariana também. Eu vou compartilhar tudo lá no YouTube do Pequeno Cineasta, se elas deixarem, para vocês poderem conferir. E eu quero muito que vocês compartilhem sempre comigo. Eu amo ver. Manda para mim, que eu fico tão feliz quando vocês mandam os filmes de vocês para mim, para eu ver. Eu amo mesmo, de verdade, não é demagogia. Eu fico muito feliz. Então, por favor, sempre me atualizem do que vocês andam fazendo. E obrigada mais uma vez, Ali. Uma honra. E espero que você possa estar sempre com a gente, trocando e ampliando aí essa questão que você mesmo trouxe, né? Da importância dessa autonomia, desse incentivo dessa autonomia e dessa qualificação dessa galera maravilhosa que está vindo aí. É isso. Obrigada, gente, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo! E tudo gente, mais, boas férias! Que se puderem, vem com a gente amanhã para o encerramento, tá? Para a gente festejar juntos e divirtam-se, façam filmes. Beijo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente. Tchau. Tchau.